Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando de política estadual. Participa do Bom Dia Baixada o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória. João Dória, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nathalie, muito obrigado e bom dia a você e os nossos telespectadores. O nosso programa está sendo transmitido simultaneamente ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Basta entrar, clicar, curtir a nossa página e acompanhar também quem está fora de casa ou saindo para o trabalho. Dória, como é que você avalia o resultado das últimas pesquisas de intenção de voto, onde o teu nome aparece em primeiro lugar? Nathalie, avalio bem. A pesquisa muito positiva, porque nos coloca em primeiro lugar. Há 3 meses, 4 pesquisas realizadas pelo Datafolha, Instituto Paraná e também pelo Ibope. Nós estamos liderando a corrida nesta pré-campanha para o governo do estado de São Paulo. Mas a pesquisa é o retrato do momento. Nada de perder a humildade, nada de jogo ganho. É como o Santos Futebol Clube. Tem que jogar 2 tempos, terminar o segundo tempo e depois celebrar a vitória. Antes disso, é muito trabalho, muita dedicação e muito debate também. Eu acredito que a boa democracia se faz com debate, apresentando propostas de governo e convencendo o eleitor. Mas não posso esconder, estou muito feliz liderando todas as pesquisas. Na primeira vez que eu te entrevistei, Dória, eu te fiz uma pergunta e vou refazê-la em virtude das especulações que andam acontecendo e que estão vindo à mídia. Eu te perguntei se era possível você trocar a corrida do governo pela corrida presidencial no lugar de Geraldo Alckmin. Você disse que não. Isso segue ainda sendo uma especulação ou pode ser uma possibilidade ainda? Nathalie, se você não fizesse essa pergunta aqui outra vez, eu ia estranhar até. Não, eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e reafirmo aqui o meu apoio integral a Geraldo Alckmin como candidato à presidência da República do meu partido, o PSDB. Então, para ficar claro, aos que nos acompanham aqui no Bom Dia Baixada, sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, uma ampla coligação com o PSD, o DEM, o PRB, o PP, o PSC e, logicamente, o PSDB, que é o meu partido. E agregando, inclusive, a vitoriosa decisão do José Luiz da Atena, que é o nosso candidato ao Senado. Boa equipe, bom time, boas coligações, mas para o governo de São Paulo. Como é que tem sido o seu contato com Geraldo Alckmin? E como é que você avalia a possibilidade dele estar em 2 palanques? Bem, primeiro contato fluido, normal, carinhoso e afetuoso. Eu tenho muita admiração por ele e temos uma relação de amizade que está absolutamente preservada. Foi uma decisão do governador Alckmin e eu respeito. Ele fez a decisão de manter o palanque para o atual governador Márcio França e o palanque do seu partido, o PSDB. Mas ele tem reafirmado várias vezes que o seu palanque, o seu candidato, é o candidato do seu partido, o PSDB. Eu vejo com naturalidade, Nathalie, nenhuma crítica a isso. Vamos disputar a eleição e vamos vencer com 2 palanques, 3 palanques, 5 palanques. Com quantos palanques existir, nós vamos ganhar. O resultado das eleições no Tocantins, ele foi certamente um alerta para todos os pré-candidatos que buscam hoje, tanto para governo, quanto para deputado, quanto para senador. Como é que você acredita que o eleitor vai se comportar nessas eleições em 7 de outubro? Ele está ressabiado. Você falou bem. As eleições no Tocantins demonstraram isso com um alto índice de votos brancos, votos em nulo, pessoas que estão desacreditando da política. Não é um bom caminho, mas é um direito do cidadão na sua desilusão. Por isso que eu sempre reafirmo, Nathalie, como fiz, aliás, naquela entrevista tempos atrás, eu não sou político, não quero ser político, respeito os políticos, não faço aqui nenhuma afirmação para desvalorizar e desprestigiar a classe política. Mas eu estou na política, eu sou gestor, eu venho do setor privado, 45 anos de atividade no setor privado, construindo uma sólida carreira na atividade empresarial. E é o que eu procuro fazer também no plano da gestão política. Boa gestão, inovação, compromisso com a população, principalmente com os mais pobres e os mais humildes. E o exemplo disso foi o que fizemos na cidade de São Paulo em 15 meses. Em 15 meses, Nathalie, eu posso afirmar isso com toda tranquilidade. Fizemos mais do que 4 anos do PT, do Partido dos Trabalhadores, do Fernando Haddad, que prometeu, aliás, como normalmente o PT gosta de fazer, e não cumpriu. Qual é a tua avaliação, Dória, sobre a importância da região da Baixada Santista para o estado de São Paulo? Muito. É importante na sua demografia, na sua importância estratégica,
e na sua produção também, produção industrial, comercial, de serviços, tecnologia, o Porto de Santos, o petróleo, tudo isso representa, óleo e gás, representa um fator econômico muito importante para o Estado de São Paulo. E o governo de São Paulo tem que ter um olhar de bom parceiro da Baixada Santista, dos municípios e dos prefeitos. Aproveito até para dizer a você e os que nos assistem aqui no Bom Dia Baixada, que eu sou municipalista, por natureza e por essência. Aprendi isso até com Franco Montoro, responsável pelo meu ingresso na política lá atrás. Eu fui muito jovem, secretário do Mário Covas. Sim. Com 21 anos, eu fui secretário de turismo do Mário Covas. Depois, com 25 anos, presidente da Embratur. Exatamente. Então, eu aprendi a reconhecer o municipalismo como a melhor alternativa de descentralização e participação. Primeira medida que vamos tomar, evidente, temos que vencer a eleição, mas, ao vencer, abrir e reinaugurar, recolocar a Secretaria do Interior, para permitir que prefeitos do interior do Estado tenham, numa secretaria técnica, não será política, ela será enxuta, técnica e tecnológica também, para permitir que os pleitos dos prefeitos em diferentes áreas, no plano social, no plano de desenvolvimento, de infraestrutura e serviços, sejam analisados e atendidos na medida do possível, mas sempre com verdade. Nós vamos terminar com esse périplo de prefeitos que vão a São Paulo e que ficam batendo de porta em porta e pedindo pelo amor de Deus. Parece um pedidor de esmolas. É muito triste essa situação. O prefeito está ali para defender o interesse da sua população, claro, da sua região. Ele precisa ser bem tratado com respeito. Não merece fazer périplo, ir 8, 9, 10 vezes numa secretaria, às vezes para verbas ínfimas. Com a Secretaria do Interior e com a ação feita online, ele não vai precisar mais ficar se deslocando constantemente da sua cidade até São Paulo. Ele vai ter informação colocada no seu tablet, no seu computador ou até mesmo no seu celular e terá a verdade. Quando pode, pode. Quando não pode, não pode. Muro, ótimo. Jamais. Acabar com essa história do PSDB, de tucano e muro. Vamos ser tucano, sim. Vamos respeitar a história do PSDB, sim, mas sem muro. Decidindo o que pode e o que não pode. O que dá para fazer, faremos. O que não dá, falar a verdade. Não dá para fazer. Você citou o Porto de Santos, que não tem uma importância apenas local, regional, mas nacional, né? Exatamente. 30% do PIB saem daqui, passam por aqui, né? O governador Márcio França, ele anunciou a tão falada construção e tão desejada construção, ligação seca Santos-Guarujá, com a participação entregando para a Ecovias através de uma parceria público-privada. Se eleito, você pretende dar continuidade a este projeto e o que você achou do projeto que foi apresentado numa região que não era a região inicial, por exemplo, da maquete inaugurada pelo José Serra? Bom, Nathalie, primeiro, eu acredito que a população da Baixada já está até um pouco saturada de tanta maquete, de tanto projeto. Sim. Cada governo que vem apresenta uma nova maquete. Está na hora de fazer, de executar. Muito planejamento e, aliás, investimentos pesados, inclusive, na elaboração de projetos para essa interligação seca, como você mencionou, ou através do túnel ou através da ponte. O importante é realizar, é fazer. Aproveitar os estudos técnicos já existentes, até porque dinheiro público. Foi gasto, foi gasto bastante dinheiro nos estudos técnicos. Não foi pouco. Inclusive, na ideia do túnel, o investimento foi bastante substantivo. E é dinheiro público. Analisar as duas opções, verificar qual é a melhor e fazer, sim, em regime de PPP. Não faz sentido você ter dinheiro público, parceria público-privada. Há investidores com interesse sólido e claro nessa interligação, até porque ela é viável, tem volume, claro. E quando tem volume ela fica de pé. Você, na modelagem, vai identificar se esta concessão em regime de PPP, relembrando, pode ser feita para 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, evidentemente avaliando qual o custo do pedágio, tem que ser moderado para, evidentemente, não prejudicar a população. A escolha da Ecovias você considera acertada? Bom, primeiro é preciso você obedecer o regime de licitação e obedecer também aquilo que a lei determina. Nada contra a Ecovias. Aliás, a Ecovias representa uma das concessionárias de rodovias aqui do estado de São Paulo. Até onde sei, uma empresa séria, até onde sei, não há nada que desabone a Ecovias. Então, pode ser Ecovias ou pode ser outra empresa. Você tem que seguir o regime de transparência, mas fazer em forma de PPP. Isso eu estou de acordo.
Parceria público-privada é uma defesa tua de governo desde que você assumiu... Desde sempre. Lá atrás. Desestatização. Desestatização. Estado menor, mais eficiente. Por que é tão difícil os municípios estabelecerem PPPs? Às vezes falta iniciativa e falta conhecimento, Nathalie. Nós, quando assumimos a Prefeitura de São Paulo, em janeiro de 2017, deixamos muito claro que íamos obedecer um amplo programa de desestatização. Fizemos 61 projetos, todos eles estão em curso, todos, não tivemos que recuar em nenhum. Já aprovamos 78% de todos os projetos na Câmara Municipal, você precisa do apoio e da aprovação do Legislativo, é a lei e é correto. Fizemos várias audiências públicas e agora, no mês de julho, começa o programa de desestatização, com o estádio do Pacaembu, depois com o Parque Anhembi, depois com o Parque do Ibirapuera, depois com o cemitério, serviço funerário, os sacolões, os terminais rodoviários e por aí vai. Alcançando até semáforos, vamos ter PPPs para a troca de todo o sistema semafórico da cidade de São Paulo. E para nossa gratíssima surpresa, mais de 70 municípios brasileiros, não apenas de São Paulo, procuraram a nossa Secretaria de Desestatização na Prefeitura para conhecer a modelagem, como fazer ou PPP, ou concessão, ou privatização, para reproduzirem nos seus municípios. Veja que coisa interessante, quando você começa a fazer e faz bem feito, você vira naturalmente modelo, né? vira modelo. Vira espelho. Assim como foi o programa Corujão da Saúde, que nós lançamos no primeiro mês na Prefeitura de São Paulo. E você conhece, você me perguntou, inclusive, da outra entrevista, onde nós zeramos o déficit de 486 mil pessoas, quase meio milhão de brasileiros que aguardavam para fazer exames de imagem, radiografias, tomografias, exames simples, 15 minutos, mas tinha uma fila de 2 anos e meio de pessoas sofrendo. Em 83 dias, menos de 3 meses, nós zeramos. Hoje o Corujão da Saúde está em 18 cidades do Brasil e até em capitais, Teresina e Rio de Janeiro, capital do Piauí, a capital do estado do Rio, já tem o Corujão da Saúde. São Paulo cedeu o modelo e o formato para estas cidades. E aqui no interior de São Paulo, várias cidades já estão adotando. Quando nós assumimos o governo, evidentemente temos que vencer as eleições. Mas vamos colocar esse programa para as cidades sedes de municípios, as cidades com mais de 200 mil habitantes, para serem satélites e, com isso, melhorar muito a qualidade da saúde no interior e no litoral de São Paulo. E o programa de desestatização, levá-lo, sim, de uma forma mais eficiente, mais rápida, para todos os prefeitos que desejarem adotar os seus programas no âmbito municipal. São Paulo, para citar um exemplo numérico para você que está nos assistindo aqui na Baixada, nós temos a expectativa de auferir entre 3,5 a 6 bilhões de reais para o município de São Paulo, fruto dos programas de desestatização. Isso só na receita líquida do chamado income, do que entra nos cofres, mais 12 bilhões do que você vai deixar de gastar ao longo dos próximos 4 anos. Porque quando você desestatiza, quando você diminui o tamanho do Estado, você diminui a despesa do Estado na manutenção de próprios bens e serviços que, realizados pelo setor privado, vão reduzir despesas no âmbito municipal. Em 4 anos, são 3 bi por ano de economia de despesas. Então, você soma 12 bi, vamos pela média, em mais 5 bi, são 17 bilhões de reais de economia real em 4 anos e com mais eficiência. E que é o grande objetivo do setor público, atender melhor a população. Exatamente, porque aí você tem condição de entregar atendimento de qualidade. Claro, e sem custar nem um centavo a mais. Outro dia me perguntaram, mas eu agora para entrar nos parques de São Paulo vou pagar? Evidentemente que não vai pagar nada. Só que você terá parques mais bonitos, mais iluminados, mais vigiados, mais bem cuidados, com mais quadras poliesportivas, sem poluição nos lagos, com segurança, com sinalização, com eficiência na manutenção, no recolhimento de lixo, com policiamento 24 horas. Os parques vão funcionar de noite. Tem muitas pessoas que trabalham durante o dia, só podem frequentar os parques à noite. Aí os parques fecham à noite, como é que faz? Então, tudo isso, com o setor privado, você viabiliza, sem um centavo de despesa para o cidadão. E às vezes falta um pouco também de informação e esclarecimento, né? Para que a população compreenda a importância dessa ferramenta que, em tempos de crise, em tempos de uma nova política, é extremamente eficiente. Correto, Nathalie. É exatamente o que nós temos feito. E você tem toda a razão. Esclarecer e informar. Por isso as audiências públicas são importantes. E a Prefeitura de São Paulo, juntamente com a Câmara da cidade de São Paulo, a Câmara Municipal, tem feito. E cada vez que fazemos, as pessoas que são conscientes, não a turma da gritaria. Essa turma da gritaria, com todo respeito,
adora criticar, adora gritar, adora emparedar, mas detesta fazer, detesta construir. Mas a população que quer informação, ela se conscientiza e ela compreende e apoia. João Dória, você concorda que o caos que está instalado de sensação de insegurança é resultado de uma falta de política pública séria em educação? Os dois. Educação, a empregabilidade, você precisa gerar empregos para não ter... hoje, só o Estado de São Paulo tem mais de 5 milhões de pessoas desempregadas. Fruto, aliás, do desastre da administração do PT, do Lula e da Dilma, que entregaram para o Brasil 14 milhões de desempregados e 7 milhões de subempregados. Essa é a realidade da mentira do PT. Fora o roubo, o maior assalto ao dinheiro público da história do mundo. 50 bilhões de dólares foram roubados da Petrobras. E toda essa mentira contribuiu e muito para uma situação de desemprego e de flagelo de 21 milhões de brasileiros entre desempregados e subempregados. Então, a melhoria econômica, a geração de emprego, o investimento prioritário na educação e na saúde vão contribuir efetivamente para a diminuição dos índices de criminalidade e uma ação mais eficiente na polícia também. São Paulo tem os melhores índices de segurança do país, que a ONU classifica através do índice de homicídios versus 100 mil habitantes. São Paulo tem 7,4 homicídios para 100 mil habitantes. É o melhor estado do país em termos de índice de segurança. Outros estados aqui vizinhos têm 35, 78, 94, só para você ter a diferença. Mas não basta ter índice, você precisa ter uma segurança melhor e a sensação de segurança melhor. Então, essa será uma área prioritária no nosso governo. Integrar as polícias, jamais separá-las, integrar Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, as guardas metropolitanas, as guardas municipais. Investir na inteligência policial, como fizemos em São Paulo. Lembre-se que eu contei para você da Dronepol, a polícia dos drones. São Paulo hoje tem a única polícia do país com drones. Drones de altíssima tecnologia, custa R$500 mil cada drone, fazem o policiamento da cidade. Por PPP também? Não, é doação. Doação. Foi nem PPP, foram doados por indústrias chinesas. Eu fui à China e consegui que 3 empresas chinesas doassem esses drones para a capital paulista, estão em funcionamento. Por que eles doaram? Evidentemente, eles querem um bom modelo, um bom exemplo. Claro. Ora, se funciona bem em São Paulo, pode funcionar para outros municípios. Né? Nós estamos fazendo ali um showroom, só que sem custo. Eu digo, nós vamos fazer isso, agora vocês doem os equipamentos e treinem os nossos agentes policiais, coisa que foi feita. Hoje esse policiamento é feito, é silencioso, você não vê, mas ele faz a vigilância até 1.000 metros de altitude da cidade de São Paulo e evita crimes. E fazemos isso de forma integrada com o Copom da Polícia Militar. Esse programa pode se tornar estadual? A gente está falando de uma região turística. Vai se tornar. Nós vamos levar isso aqui para a Baixada Santista, Santos, Praia Grande, também São José dos Campos e as grandes sedes administrativas do Estado terão a Dronepol com a ação coordenada com a Guarda Metropolitana, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. E também um programa de câmeras. O programa de câmeras em São Paulo, eu creio que também comentei com você também na última entrevista, nós tínhamos 174 câmeras em São Paulo. É ridículo, é uma vergonha. O PT do Fernando Haddad... Praia Grande tinha mais monitoramento que São Paulo. Praia Grande, do prefeito Mourão, deve ter 2, 3 mil câmeras. 174 câmeras. Tem condomínios aqui no interior de São Paulo e aqui no litoral que tem mais câmeras do que tinha cidade na gestão do PT. E pasme, a vergonha ainda maior. Nós pagamos 5,5 milhões por ano para alugar câmeras. O que nós fizemos? Nós conseguimos a doação de todas as câmeras. E hoje são através da Febraban, 10 mil câmeras. Fora o fato de, com o sistema Detecta da Polícia Militar, nós agregamos hoje mais de 3.200 câmeras que operam na parte externa com as imagens compartilhadas. Então, supermercados, bancos, shoppings, as câmeras externas, as imagens são enviadas para o Copom, na sede, no bairro da Luz, em São Paulo, são monitoradas pelo sistema Detecta, que é uma tecnologia da Microsoft, e que permite, nessa tecnologia, monitoramento de até 100 mil câmeras. Instantaneamente, em poucos segundos, movimentos suspeitos são imediatamente identificados na câmera, alertam a atenção de monitores, todos policiais, homens e mulheres da Polícia Militar, preparados para isso, e ação imediata, pronta resposta na polícia. E é isso que nós vamos fazer em todo o estado de São Paulo. E vamos buscar, onde for possível, com doações Sim. inclusive locais, do comércio local, do sistema bancário local,
Onde tem mais segurança, atende o interesse de todos. Sem dúvida. Do comércio, do setor financeiro, da população, da cidade. Ações cooperadas permitem mais agilidade e, sobretudo, quando você tem isso feito pelo setor privado, acelera o processo. Muito mais rápido. Acelera o processo. Porque quando você tem que fazer licitação pública, são 90 dias. Se houver contestação, mais 60 dias. Aí, se tem problema de Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, mais 90 dias. São processos que a gente vê se arrastando ao longo do país e não acontece. Sem soluções. Quando você tem uma doação e ela não tem nenhuma contrapartida, doou, acabou. Você publica no Diário Oficial do município, que, aliás, em São Paulo é digital. Acabamos com o Diário Oficial impresso. Fica ali por 3 dias. Publicou. Alguém quer doar? Faça a doação. E feita a doação, você está absolutamente legalizado. Foi assim que nós fizemos em São Paulo, acelerando para colocar tecnologia a serviço da segurança pública. São Paulo hoje é a cidade com a melhor vigilância eletrônica do país. É suficiente? Não é suficiente. Exatamente. Mas é mais um passo para melhorar a segurança pública das cidades e dos municípios. E é isso que nós vamos fazer. E quero reafirmar a você aqui, ao final, a quem nos acompanha aqui na Baixada, nenhuma condescendência com o crime. Vamos apoiar de forma decisiva e firme a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica e as guardas metropolitanas, porque lugar de bandido é na cadeia. Você está falando muito de tecnologia e eu acredito que esse seja, de fato, um caminho sem volta. A gente vive a 4ª Revolução Industrial. Verdade. E a educação precisa acompanhar este modelo. Na iniciativa privada, nós temos inúmeros exemplos de sucesso que são aplicados nas escolas particulares. No entanto, na rede estadual de ensino, a gente vê uma grande distância ainda que precisa ser resolvida e vencida. Como você pretende? Quais são os seus planos, se claro, eleito, para trazer a tecnologia para dentro das escolas, né, e para melhorar a qualidade de ensino que é ofertada aos nossos jovens? Fundamental e ótima a sua pergunta, Nathalie. Fizemos isso em São Paulo e faremos isso a nível do estado de São Paulo. Os CELs, que não foram iniciativa nossa, uma ex-prefeita de São Paulo, e quero ressaltar, inclusive, boas iniciativas devem ser preservadas. Claro. O mundo não começa com você sendo eleito e sendo gestor. O que é bom se preserva e se aprimora. Os CELs em São Paulo, que são os Centros Integrados de Educação, oferecem educação em tempo integral. E agora oferecem tempo integral digital. Hoje os CELs em São Paulo são CELs 21, com tecnologia de primeiro mundo, com tablets, com computadores, com impressoras 3D, com kits de robótica, professores preparados para o ensino da tecnologia. Não tem mais giz, não tem mais quadro negro. As crianças aprendem como querem aprender. Crianças e jovens aprendem com tecnologia. Quem nos assiste nesse momento, tem filhos e tem netos, sabe que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, ela quer o celular, ela quer a tecnologia. E depois de 7, 8 anos, domina melhor do que nós, inclusive. Eu tenho uma filha de 5 que mexe melhor do que eu no meu telefone. Tá vendo? Agora, para isso, você precisa oferecer condições de tecnologia. Agora, você vai dar para uma criança giz e quadro negro, isso é do nosso tempo. Hoje o tempo é de tecnologia. E sabe por quê? Porque você, com isso, coloca crianças e adolescentes em condições competitivas. Os jovens têm que estar preparados tão bem quanto aqueles que estudam em escolas privadas. E em São Paulo, esses jovens, nos CELs, estão aprendendo com a mesma qualidade de escolas privadas, para terem oportunidade de se tornarem executivos, empresários, empreendedores, com qualidade tecnológica. O mundo hoje é tecnologia. E é isso que nós vamos fazer intensamente no estado de São Paulo. Na cidade, nós queremos, inclusive, a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Acredite, não existia tanta secretaria. Aliás, extinguimos várias, inúteis, para colocar apadrinhado político, filho, sobrinho, amigo. Nada de meritocracia, né? Só politicagem. Nada. Politicagem pura, boba e condenável. Nós terminamos com isso. E criamos uma Secretaria de Inovação e Tecnologia. Convidei o Daniel Annemberg, foi o criador do Poupa Tempo, programa vitorioso do governo do Estado de São Paulo, criado na gestão do Geraldo Alckmin e que hoje é aprovado 100%. Todos aqueles que usam o Poupa Tempo elogiam o Poupa Tempo. O Daniel Annemberg, como secretário, tem feito inovações extraordinárias. 3 meses depois do início da nossa gestão, acabamos com o Diário Oficial impresso. 10 milhões de economia por ano. Aquele calhamaço de papel, tudo você hoje tem no seu tablet, no seu computador ou na tela do seu celular. Temos que pensar também na sustentabilidade, né? Claro, não é só sem na contar agilidade. o aspecto ambiental. Outra conquista, hoje, início do mês de julho, 78% de todos os processos na capital de São Paulo, Nathalie, são eletrônicos, digitais.
Não tem mais carimbinho, papelzinho, elástico, pasta, carrinho para levar processo. Nós estamos no século XXI. E sabe o que acontece quando você põe tecnologia? Você dá um tiro na corrupção. É lógico. É o tiro na corrupção, porque onde você diminui burocracia e papelada, você facilita o acesso, transparência absoluta. Vai construir uma casa, você tem a informação online. Você e quem quiser acompanhar tem ali tudo. Não precisa vender facilidade e nem propor a compra de facilidade. É falar a verdade e realizar aquilo que o Estado, que o município deve fazer, com eficiência e com tecnologia. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho de saúde aqui para a nossa região. Não saia daí. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta. Participa do programa, hoje abrindo a nossa semana, o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória. O nosso programa está sendo transmitido simultaneamente ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Como eu havia prometido, queria começar esse bloco falando um pouquinho de saúde. Aqui a nossa região é uma região que carece de investimentos do governo do estado. Nós temos o Guilherme Álvaro, que foi criado para ser um hospital referência do estado, no entanto tem muitos problemas. Nós temos a falta de uma UTI para tratar de problemas congênitos de criança, e já perdemos muitas crianças que nascem e não têm atendimento ou precisam de deslocamento e não aguentam. Quais são seus planos, se eleito, para que esses problemas que tanto afligem, fora o corujão, de repente, da saúde que possa vir para zerar as filas de espera aqui das cidades da região, mas esses problemas mais sérios, mais graves, que muitas vezes representam a vida, representam e colocam o cidadão em risco de morte? Olha, primeiro, prioridade absoluta para a saúde e educação. Foi o que eu fiz em São Paulo, inclusive, até retirando recursos de obras para colocar onde a necessidade é premente, saúde e educação. E aqui na Baixada, primeiro, vamos apoiar o trabalho da Santa Casa de Misericórdia. Montamos um grupo de trabalho, hoje já, que está estudando, aliás, o apoio a todas as Santas Casas, como fazer isso de forma sustentável, pela importância que elas possuem na capilaridade, no atendimento médico e no atendimento preventivo de toda a Baixada. Analisar também o aspecto dos hospitais regionais, é obrigação do Estado e do governo federal também apoiar a saúde e os prefeitos. O custo para os prefeitos é muito grande na sustentação dos seus programas, seja através de hospitais, pronto-socorros, UBSs e AMAs. Então, é natural que eles tenham que ter apoio. E apoio não é apoio verbal, apoio financeiro e de gestão também. Quero deixar claro que nós vamos contemplar a eficiência. Onde houver inobservância a isso, nós vamos intervir. É preciso ter eficiência e transparência. Havendo isso, o apoio será fundamental na gestão de hospitais para não acontecer o que você acaba de mencionar. E implantar alguns programas vitoriosos que fizemos na cidade de São Paulo. O Corujão da Saúde, como já mencionamos, será implantado, e aqui, inclusive, na Baixada. O Corujão das Cirurgias, o mesmo princípio, utilizando o horário noturno para realizar cirurgias de média e alta complexidade. Para o cidadão, sobretudo o mais pobre, o que ele precisa é ser operado, não importa se de manhã, de tarde ou de noite. Os centros cirúrgicos estão disponíveis à noite. E ociosos, né? E ociosos. E o objetivo, aliás, o Corujão nos exames foi bem sucedido por isso. Ele fez os exames à noite. É inteligência, gestão, sem gastar mais dinheiro. O remédio rápido também, a população não pode ficar sem medicamentos nos postos de saúde, sobretudo aquelas que utilizam medicamentos de uso contínuo. Então, o projeto Remédio Rápido, aqui em São Paulo, saímos de 15%. Essa foi a herança do PT. Mais uma vez, tínhamos 15% de medicamentos nos postos de saúde da capital de São Paulo. Hoje, a média é 94% de todos os medicamentos necessários para a população. E uma gestão eficiente, gestão competente e recursos prioritários farão a saúde melhor no estado de São Paulo, Nathalie. E programas de prevenção também, né? Prevenção. Porque nós precisamos trabalhar a prevenção muito mais do que a doença, né? Sai muito mais barato. Corretíssimo, Nathalie. Prevenir custa 5 vezes menos do que curar. 5 vezes menos. Ou seja, você consegue atender a população preventivamente, evita a dor, evita o padecimento, evita faltar ao emprego, ter todo o prejuízo e, além do que, um longo período de recuperação, e você oferece na ação preventiva uma economia para o Estado. Então, São Paulo lançou o Doutor Saúde. São 13 carretas que operam na periferia da cidade de São Paulo, todas doadas pelo setor privado, não teve nenhum investimento público. O nosso investimento é apenas na operacionalidade, na gestão dessas carretas, e já realizamos mais de 70 mil exames preventivos para a saúde da mulher, saúde dos idosos, pessoas com mais de 60 anos,
saúde de crianças na fase de 0 até 6 anos, odontológico, oftalmológico, oncológico, programas preventivos que já ajudaram milhares de pessoas, repito, mais de 70 mil, sem que elas tivessem que pressionar os postos de saúde, principalmente na ação que previne e garante a elas saúde e não a doença. O Sistema S, ele é reconhecido mundialmente como um exemplo de sucesso. É uma das bandeiras, inclusive, do pré-candidato Paulo Scaff. Primeiro, como você avalia o candidato Paulo Scaff? E, se eleito, você pretende usar o Sistema S, aplicar o Sistema S dentro da gestão dos municípios? Nathalie, primeiro, respeito todos os candidatos, indistintamente. Vou tratá-los com respeito e tenho tratado na pré-campanha de maneira respeitosa. Depois, o Sistema S não é propriedade de ninguém. O Sistema S é público, é dinheiro público que está ali. Portanto, o Sistema S não é propriedade da Fiesp, é propriedade da CNI, é propriedade dos brasileiros. Somos nós é que pagamos o Sistema S. Portanto, a Fiesp e a CNI nada mais fazem do que cumprir a obrigação legal, inclusive, de oferecer ensino técnico de qualidade para a população e em condições viáveis de acessibilidade. E no caso do Estado de São Paulo, nós vamos incrementar e muito e ampliar a atuação das ETECs e das FATECs, um projeto vitorioso, igualmente do governo Alckmin, e que oferece um ensino técnico de altíssima qualidade. Jovens que participam e que ingressam nas FATECs e nas ETECs, no último ano, Nathalie, já saem empregados. Exatamente. E empregos de qualidade. Sim. Salários de 3, 4, 5 mil reais, mais planos de saúde, plano previdenciário. E são as carreiras que são do futuro, né? Que são do futuro. As carreiras do futuro. E atendem uma necessidade da indústria, do comércio, do setor de serviços, na demanda imediata. Ou seja, é isso que nós vamos apostar e é isso que nós vamos desenvolver intensamente, as ETECs e as FATECs. Eu vou encerrar o programa de uma maneira bem descontraída. Logo mais às 3 horas da tarde, a nossa seleção entra em campo pelas oitavas de final. Agora a gente entrou realmente no mata-mata da Copa do Mundo. E vamos vencer. Vamos vencer? Vamos vencer. Qual o seu palpite? 2-0. 2-0. Depois da Copa do Mundo, você como bom santista... Gosto muito dos mexicanos, mas com todo o nosso respeito, 2-0 Brasil. Depois da Copa do Mundo, você acredita que o seu Santos volte melhor para a temporada? Está na hora, porque o Peixe decepcionou nesse primeiro semestre. Mas o Peixe é sempre o Peixe. E as novas gerações, os jovens, que aliás é o que o Santos tem de melhor, são as novas gerações... Os raios que caem, né, na Vila Belmiro. Exatamente. Não, essa meninada que faz a alegria da Vila... eu entendo que essa é sempre a melhor opção para o Santos Futebol Clube. Evidente, você precisa ter alguns profissionais mais experientes, mas apostar nos jovens, apostar nas escolinhas. O Santos tem escolinhas em todo o estado de São Paulo, tem no país, inclusive, sim. E ali vai buscar talentos como Neymar e outros jovens que foram revelados dentro da base do Santos Futebol Clube. E torcer para que o Santos possa oferecer à sua torcida resultados melhores. Mas como eu sou otimista e confiante... Dá-lhe peixe. Dá-lhe peixe. Alguma sugestão de revelação do campeonato, para esse campeonato dentro do Santos? Acho que ainda não. Vamos ver agora na volta, mas torcer para que isso aconteça. Mas sempre peixe, uma vez peixe, peixe eternamente. João Dória. Acelera peixe. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, Nathalie. Mais uma vez por nos receber, porque eu acredito que uma agenda de um pré-candidato é sempre muito corrida, mas como estando gestor público, estando dentro desta carreira, não sendo um homem político, o teu dever é falar com transparência aos telespectadores. Eu defendo que a grande arma que nós temos em 7 de outubro é a informação, diferente de anos anteriores. Corretíssimo. E a gente precisa entender que a gente vai eleger e tem que fazer do voto algo muito importante e muito precioso, porque não adianta anular, não adianta se abster, porque se tiver 90% de abstenção e 10% dos votos válidos, a eleição vai ser definida por esses 10%. E aí não adianta reclamar. Corretíssimo. Aliás, sua análise é uma análise correta. Por isso que eu me apresento realmente como gestor. Eu não sou político, eu estou na política. De novo, não desrespeito os que são da política, os que adotaram a carreira política, mas eu não sou. Eu venho do setor privado, que eu quero fazer boa gestão, boa administração, servir a população do meu estado, a população do meu país. Não preciso de salário, não preciso de carro, tudo isso eu conquistei no setor privado, trabalhando e muito, você conhece a minha vida, e é o que eu desejo fazer novamente agora ao disputar o governo do estado de São Paulo. Servir, inovar e ajudar quem mais precisa. Muito obrigada, João Obrigado, Dória. Nathalie. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Tchau!